23, o paciente vem à consulta com queixas de mosca e embaçamento visual. Interrogado uma diplopia. No olho Deixa eu direito, só fazer mais uma um. observação, Karine. Ela falava o seguinte, que a visão dela, ela via dobrado. Mas não era uma diplopia muito característica. Mas ela queixava muito de ver dobrado. Tudo bem, depois nós vamos entrar em detalhe disso aí. Tá. Então, a refração do olho direito, mais um, menos 0,75 a 105, visão de 20 e 25, e o olho esquerdo, plano 20 e 25. Na biomicroscopia, ela era pseudofáscica de ambos os olhos e tinha lio multifocal em ambos os olhos. Pio de 14. Fundo de olho, condensação vítrea no olho direito, sem outras alterações. Solicita avaliação do departamento de estrabismo, pensando em diplopia. Porque não estava muito característica, não. Então, esse Uhum. foi o exame feito pelo departamento de estrabismo, lá da clínica. Doutor Sérgio Marciano, sinal Tá excelente. em abril de 23, o paciente passou na consulta, relata que há mais ou menos 15 a 17 anos fez FAQ em ambos os olhos, há mais ou menos um ano e meio iniciou com diplopia. Negava cefaleia e negava baixa acuidade visual. Ela usava glifage e fazia controle do peso. Puran, hipotireoidismo, hipertensão, ROMS, bipolar, de pacote Ah, esqueci. E esse que é o que? Ela tinha um Esquizofrenia? quadro psiquiátrico, mas era uma Ah, tá. paciente que estava muito bem equilibrada, sabe? Tinha histórico de depressão e tudo, mas era uma paciente Tá. que estava bem centrada, não era uma paciente de difícil relacionamento, não. Tá, então acuidade visual sem correção 20/20 menos um em ambos os olhos. E. Ah, tá diferente. Deve ser com correção 20/20 menos um e sem Não, é correção 20/20 20/40. menos um com a visão binocular. Ah, tá. E sem correção 20/40 do olho direito e 20/20 menos um do olho esquerdo. Corrigindo o olho direito, relata melhora da diplopia, distorção da imagem. Ou avaliação cover test sem correção, XT de 4, um HT de 2 e um XT para perto, né, de 6 e HT para perto de 2. Por perfil nasal, rotações normais, refração mais um, menos 0,75 a 105, 20, 25, e olho esquerdo plano, 20, 25. Com mais um, menos 0,75 a 105 do olho direito, acaba a queixa de distorção de imagem. Entendi. Tá. Então, avaliar com o doutor Reinaldo PRK do olho direito. Está todo mundo acompanhando, então? Tá. Alguma dúvida? Podemos para frente? Eu não entendi. Ela, com a refração, falava que parava a distorção da imagem, mas era um prisma no óculos ou era só um Não, óculos não, normal? não. Com essa correção, mais um com menos 0,75 é 65. Entendi. Então, era mais um borramento do Ela astigmatismo. queixava uma visão dupla, mas não era era uma distorção. Tem hora que ela falava que via duplo. Não era uma Entendi. diplopia característica, tá? Aquelas que você movimenta a cabeça e a diplopia aumenta ou diminui, nada daquilo. Ela tinha, Tá. inclusive, as rotações, não tinha alteração dos movimentos oculares. Tinha um XT insignificante, e, mas ela Entendi. queixava a melhora da visão dessa distorção, ou dessa diplopia, como ela chamava, com a correção. Então, o especialista em glaucoma, em estrabismo, achou que poderia ser uma indicação boa para PRK do olho direito, porque ela melhorava Sim. os sintomas, ok? Aham. Ok. Doutor Então, tá Reinaldo, aí a tua programa. Pois não? você já percebeu, às vezes, que parece que os pacientes confundem isso de diplopia? Acho que eles falam, estou vendo dois e tudo, e quando você vai ver, parece que é o grau que não está certo, eles já estão vendo dois, mas está emborrado. Não sei, eu acho É, que eu vejo muito isso, assim. a diplopia, ela é característica quando você movimenta a cabeça, seja nos movimentos horizontais ou verticais, que você tem alteração da aproximação das imagens, né? Ou afastamento das imagens. Isso é uma característica de diplopia. Agora, quando o paciente queixa o embaçamento e os movimentos oculares estão normais, isso, na verdade, não é uma diplopia. O paciente relata diplopia, mas isso é um embaçamento, tanto que ele relatou melhora com a refração.
E lembrar que esses pacientes submetidos a facos com lentes multifocais, geralmente eles põem a lente para não usar óculos, eles investem alto nessa lente e querem ter uma visão boa. Quando você fala em óculos com eles, já não acham uma ideia muito boa. E aí? Aí, em abril de 23, veio para avaliação de cirurgia refrativa do olho direito. Refração dinâmica, então, mais um, menos um a 105, visão de 0,9. E do olho esquerdo, 0,9, sem correção. E aí, qual a conduta? É, tem, não tem alguns... Não, não, vamos operar então, né? Vão operar? Que é um muito baixo grau. A topografia tem uma simetria leve ali superior, mas é uma topografia relativamente boa. Não sei quanto Uhum. que é a paquimetria, mas mesmo assim a refração é Não, a muito pequena. paquimetria é A muito boa. ablação Agora seria, é o seguinte: a você ablação tirar mais um com menos 0,75, você pode tirar menos 0,25 com mais um eixo a Uhum. 5 e você vai ter um resultado excelente do ponto de vista Sim. refrativo. Você não vai mexer na área central da córnea, porque você vai tirar um cilindro positivo. Uhum. 0,25 você tira 6 micra. E É muito aí? pouco. Vamos operar esse paciente, já que teve uma boa melhora dos sintomas com a correção dessa ametropia residual? Sim. A paciente acho que sim, ela é diabética, né? É, mas não tem Pelo... retinopatia, não tem nenhuma alteração. Ela tem uma condensação vítrea do olho Uhum. direito, tinha retinopatia. Então, pela idade, se ela é pseudofásica, imagino que seja um pouco mais velha. Então, acho que valeria a pena fazer um LASIK do olho direito. Ok, todo mundo está de acordo com a Carolina? Gente, eu quero a participação de todo mundo. Todo mundo está de acordo, sim ou não? A retina tá normal? Hã? A retina tá normal, né? A Diz que não tem. retina, foi feito um exame de fundo de olho. A única coisa que foi vista foi uma condensação do vítreo. Então acho que eu operaria também. Bom, mas eu não operei. Não operei e, na verdade, eu contraindiquei a cirurgia. Por quê? Porque ela tinha ali o multifocal? Não, pelo contrário. O paciente multifocal, quando ele tem algum resíduo refracional, há uma indicação muito forte para você corrigir com laser para corrigir esse resíduo Entendi. refracional. Paciente com lente multifocal, se ficar com um resíduo de 0,75 de cilindro, ele não tem um bom desempenho visual. Uhum. Ele tá 20/25, né? Vale a pena um ACT, não sei. Por que que eu não tenho exame de... Eu não fiz nenhum exame. Até aqui eu não tinha feito nenhum exame. Mas eu já não estava querendo operar. Por que que eu não estava querendo operar? Gente, a resposta está aí na tela. Que é 20/25, né? Não é 20/20. Não, mas o paciente melhorava as queixas dele. Quando você punha esse grau aí, o paciente ficava satisfeito. Lembrar que o Podia, outro também estava com 20/25, estava com 0,9 também, o que é podia normal, né, com descompensar lentes XT, multifocais. talvez? Oi? Podia descompensar XT, talvez? Pelo contrário, se você tem uma hipermetropia, aí que você tem tendência de aumentar o XT. Se você tira a hipermetropia, se bem que esse paciente é pseudofásico, ele não acomoda, então isso não é bobagem de pensar em acomodação e descompensação, porque ele não tem problema, ele não tem mais acomodação. Se fosse um paciente fásico, tratar a hipermetropia poderia até melhorar o XT, mas não é o caso. Esse paciente é pseudofásico. E aí? Vamos lá, gente. A resposta está na tela. Estou tentando pensar aqui. Não, não tem que pensar, tem que ver o que está na tela. Parece ter uma assimetria superior ali na topo, né? Não, é insignificante, gente. O paciente vai tirar, É fazer um porque ela, cilindro positivo, né? Fazer um cilindro positivo, uma córnea de 40 a 42, o paciente é pseudofástico. Não faz sentido você pensar em ectasia. que ela não estava
ela não veio para querer cirurgia mesmo, ela só estava queixando o embaçamento, né? Às vezes só com óculos, Sim, sei lá. aquilo que ela queixava uma visão dupla, mas na verdade era mais um embaçamento, porque ela não tinha uma diplopia verdadeira. Ela não tinha distúrbio da motilidade ocular. Por que que eu contraindiquei a cirurgia? Porque tinha uma coisa que não batia aí. Tá aí na frente aí. Por que que eu não Ela quis não, operar essa paciente? Apesar ela dela não, ver indicada até pelo colega para fazer um PRK nesse olho direito, já que ela melhorava o sintoma com a correção da metropia. E os pacientes com lentes multifocais geralmente toleram mal cilindros Já a residuais. qualidade visual dela, 20/40, pelo equivalente esférico ali, não justifica muito também, né? Mas ela queixava, gente, ela estava muito sintomática. Essa paciente, ela melhorava os sintomas, e é comum isso com lente multifocal. Ou você tem que passar um óculos, ou você tem que fazer a correção do grau residual. Como o paciente geralmente não aceita óculos, então acaba que muitas vezes você tem que fazer uma correção, mesmo que seja uma correção é, muito pequena. Aqui o Lucas falou: se a refração não bate com a topo. Manifesta aí, Lucas, o que você quis dizer com isso? Não, o eixo não está batendo, o eixo da refração dela é 105, o eixo Perfeito, da topo gente, não bate. perfeito, perfeito. Um astigmatismo a favor da regra, ela tem um cilindro contra a regra. Como que eu vou corrigir na córnea um problema que não está na córnea? E isso me fez desistir da cirurgia. Tudo bem, Lucas? É observação. O cirurgião refrativo tem que ser observador, gente. Todo mundo está de acordo com o Lucas aí? Sim. Então, muito bem. Vamos continuar, então. Então, é, aqui então está a resposta que o Lucas matou. O eixo é 170, o paciente está queixando a 105, exatamente complementar. Aí eu pensei, o que poderia ter acontecido, gente? O que vocês acham que poderia ter acontecido aqui? Mas se tivesse Maior operado. probabilidade é a lente, não? Hum? Ah, por que que ela teve esse. Pode ser A que a Lil paciente tenha colocou uma botado. lente multifocal, foi um cirurgião experiente, certamente fez uma biometria com muito cuidado e desenvolveu um astigmatismo contrário ao eixo da topografia. O que vocês acham que pode ter acontecido? Qual foi a minha primeira hipótese? A Lil pode ter girado um pouquinho. Mas Perfeito, a lente podia ter girado. Então, a gente teria que pensar o seguinte: agora, 10, 15 anos depois, você girar uma lente no saco é uma coisa complicada. E outra coisa, essa paciente já tinha sido submetida a um IAG laser. Você ainda podia uhum. luxar essa lente para a câmara vítrea, que ia complicar mais a situação. Então, rodar essa lente estava fora de questão. Mas aí eu dilatei muito essa paciente e essa paciente não tinha uma lente tórica. Ou seja, não foi giro da lente. Então, ela continua. Pode ser essa. Observa o seguinte, gente. Olha aqui. Isso foi em abril. Eu não quis operar e pedi ela para voltar com 6 meses. E ela voltou com 6 meses. Isso aqui é de outubro, é dia 26 de outubro de 2023. Foi hoje. Pode ser um Continua pouquinho com dessa. encaixamento. Oi? Pode ser um pouquinho aquela condensação vítrea, né? O Porque, quê? querendo, a condensação vítrea pode gerar um embaçamento também. Mas ela que a condensação estava lá. Você colocava essa refração, o paciente parava de queixar. E aí? Alguém sugere alguma coisa? Eu acho que esse aí que o Lucas falou também no chat, um astigmatismo retiniano mesmo. Hã? Um astigmatismo retiniano. Então vamos ver aqui. Então, qual seria a conduta, então? Refração, óculos. Eu Ou pediria uma, fazer encaminhar para um A paciente especialista em não queria, retina. tudo que ela não queria ouvir era falar de óculos. Então, eu encaminha para pediria um retina. ACT. É, que é bem pra retina. Então, gente, o problema refracional dela não justificava. Então, foi pedido novamente o mapeamento de retina. E aí veio isso aqui. Olha a data, 26 de outubro, hoje.
Olha a retina do olho direito quando você faz um corte. Olha o que ela tem aqui. Ó. Esse buraco macular que passou despercebido estava gerando esse astigmatismo e, na verdade, não tinha indicação de fazer um tratamento refrativo. Então, parabéns, Lucas, pela solução do caso. Então, foi encaminhado para o tratamento de retina e a paciente foi orientada para a causa da sua baixa de visão, que até então a gente estava pensando que pudesse ser um problema refracional. Quando nós fizemos a topografia que não batia com o eixo, então eu cheguei à conclusão que não era caso de cirurgia refrativa, até a gente conseguir entender que esse paciente tinha uma metropia causada por um problema na retina. Muito bem, Carolina, o que é que nós aprendemos com esse caso aí? Então, o que aprendemos neste caso? O cirurgião refrativo deve estar atento aos detalhes. Tratar na córnea um problema que não está na córnea pode piorar a qualidade de visão. O paciente que implanta uma lil multifocal é exigente e geralmente não aceita os óculos. A queixa vaga, sugerindo diplopia e pouca melhora com a correção da refração, foi determinante para se questionar se a causa da baixa acuidade visual estava na baixa metropia residual. Ao ver o OCT, a paciente entendeu que a sua queixa visual não estava relacionada a grau. A ametropia provavelmente foi causada pela alteração macular. A distorção da visão deu à paciente a percepção de diplopia. O tratamento refrativo poderia induzir aberrações na córnea, piorando a qualidade da visão. Então, gente, a gente que mexe com resultado, nós vimos isso ontem, a gente tem que ficar muito atento aos detalhes. Porque a gente trabalha com resultado, não é medicina de meio. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo, para o Reinaldo, pessoal para fazer pergunta eu aí. achei esse caso super interessante, porque ele tem várias coisas aí que a gente precisa comentar. A Diga lá. primeira delas é o seguinte: paciente com equivalente, com a refração de +1 com -1 a 105, com visão 0,9, esse paciente, independentemente do astigmatismo ser corneano ou não, ele não tem indicação nenhuma para uma correção com laser. Até porque pacientes que normalmente têm essa refração nem usam óculos e nem sentem necessidade de óculos. Normalmente, paciente com equivalente esférico aí, próximo abaixo de 1, ele dificilmente vai usar óculos. Então, esse paciente realmente não teria indicação nem para óculos, com visão 0,9, não teria indicação nem para óculos e muito menos para cirurgia. O Lucas, ele matou a charada aí. Na realidade, o paciente tinha um astigmatismo com regra e a topografia corneana estava mostrando um astigmatismo a favor da regra, ou seja, cirurgia refrativa, a laser, ela funciona bem quando o astigmatismo está na córnea. Se é um astigmatismo interno, induzido pelo cristalino, pela lente intraocular ou pela retina, o resultado não será bom. Outra coisa importante desse caso aí é lembrar da necessidade da gente avaliar o paciente, o olho como um todo, ou seja, a gente não tem que ficar preocupado apenas com o segmento anterior do olho. Essa paciente, se ela não tivesse sido submetida a uma tomografia de coerência óptica, já não conseguiria fazer o diagnóstico dela. Daí a importância da gente lembrar que pacientes candidatos à cirurgia refrativa e cirurgia de catarata e fáculo refrativo, eles têm que ser submetidos a uma propedêutica minuciosa de retina. Outra coisa também é lembrar que esse buraco macular, apesar de ser um buraco macular grande, ela tem uma qualidade de visão excelente, 0,9, então também não tem indicação nenhuma para uma cirurgia de correção de buraco macular. Ou seja, uma cirurgia retiniana nesse paciente, a chance de piorar a visão dela ao invés de melhorar seria muito grande, né? Mas um caso super interessante, achei muito legal. Agora, Vamos gente, convidar agora o doutor. nós só Pode falar, completando, Reinaldo. Arnaldo, é o seguinte, lembrar que o paciente, quando você tem um paciente fásico, uma ametropia com +1 com -1 realmente não traz de um transtorno. O paciente tem um equivalente esférico de +0,5. Isso aí não traz de um problema. Agora, quando a gente fala de lente multifocal, gente, pequenos resíduos, 0,75 de astigmatismo,
pode levar a uma má qualidade de visão em lente multifocal. Então, se o paciente tem uma metropia e essa metropia realmente ela pode ser corrigida na córnea, mesmo sendo uma metropia baixa, se o paciente for sintomático, ele vai se beneficiar sim do tratamento refrativo. Lentes multifocais são pouco tolerantes a baixas ametropias residuais, principalmente cilindro. O paciente pode tolerar um mais meio, menos meio, mais 0,76, menos 0,76, mas ele geralmente não tolera cilindros residuais acima de 0,75. Então, se o paciente tiver Reinaldo, na córnea esse cilindro, muitas vezes é necessário, não é, vamos dizer, uma opção, é necessário você corrigir para que dê ao paciente uma visão confortável. Pois não? pegando um gancho aí na sua fala, hoje Aham, no nosso grupo lá de ótica cirúrgica, aham, que é um grupo muito interessante, que trabalha principalmente com catarata, foco refrativo, o Milton York mostrou um estudo que ele está fazendo de lentes aham, históricas das AIS. Ele fez um estudo retrospectivo de 100 lentes e ele sei. concluiu que dessas 100 lentes que ele implantou, 30 lentes históricas giraram dentro do saco capsular. Então, vocês imaginam o seguinte: se o paciente paga uma lente tórica cara e a estatística de uma rotação da lente dentro do saco capsular é de 30%, ou seja, é uma complicação pós-operatória que causa um transtorno enorme para o cirurgião, né? Então, é Aham. por essa razão que eu prefiro, quando o paciente tem um astigmatismo residual importante, eu prefiro implantar uma lente monofocal e depois fazer o ajuste fino do astigmatismo e de algum pequeno componente esférico com um PRK ou um LASIK. Eu acho que funciona melhor do que com lente tórica. Então, você vê, a lente das AIS, a lente tórica das AIS é considerada uma lente de excepcional qualidade. Então, se a lente das AIS está girando 30%, imagina as outras aí, Então, né? eu queria fazer dois comentários sobre esse caso. Primeiro, a lente das AIS histórica multifocal, o código dela é 939. Essa lente, nós colocamos muito essa lente lá na clínica. Mas nós temos que ter dois cuidados. Primeiro, você tem que fazer uma marcação muito bem feita no pré-operatório, na posição ortostática, colocar essa lente muito bem no saco e também no eixo adequado, manter o paciente em repouso. Isso é que é o grande problema. O colega opera, a cirurgia correu tudo bem, não, pode ter suas atividades. Não, não pode. Você deve manter, evitar esforço físico até que haja uma aderência da lente com a cápsula posterior. Depois que há essa aderência, essa lente não gira. O problema é que muitas vezes essa lente gira, o colega não vê, e quando o paciente volta, essa lente já tá fora do eixo, e se ele demora muito para fazer uma reavaliação, fica difícil você colocar essa lente no eixo novamente. Então, a gente tem de rotina ver o paciente com 24 horas, com uma semana, 15 dias, um mês, e aí depois mensalmente, para a gente ter certeza que essa lente não vai girar. Se você mantém algum repouso, esse paciente. Outra coisa, você tem que fazer uma retirada muito rigorosa do viscoelástico. O viscoelástico atrás da lente, muitas vezes o colega tira o viscoelástico na parte anterior da lente, debaixo da aba da cápsula anterior, e esquece de limpar adequadamente na face posterior da lente. Isso diminui a aderência da lente na cápsula. E a aderência na cápsula que faz com que haja a estabilidade da lente. Então, tomando esses cuidados, eu falo o seguinte: a gente coloca lá na clínica quase que só as AIS. Hoje coloca também a Renzi, coloca EDOF e tudo, mas eu diria que 80% das lentes são lentes AIS. E a gente coloca muita lente tórica. E é excepcional a necessidade de você recolocar, girar essa lente. Por quê? Porque a gente toma cuidados preventivos. Se opera, principalmente serviços que têm alto volume, esses cuidados não são tomados. Aí, quando o médico faz uma estatística com o paciente já for operado há muito tempo, ele vê que a lente girou. Mas o importante é que você tome o cuidado no pré-operatório imediato para evitar o giro da lente. Essa lente é muito estável, mas nos primeiros dias ela realmente pode girar.
se não for guardado esse repouso e esses cuidados no perioperatório. Bom, era isso que eu queria falar sobre essa lente. Vamos continuar nossos casos aqui. Alguém quer fazer algum Ok, comentário mais sobre a lente Reinaldo. histórica? Esses ajustes finos depois da lente multifocal, tem alguma diferença entre PRK e LASIK? Assim, o que vocês preferem fazer? Eu, Ah, particularmente, você quer falar? Não, pode lá. pode falar, não, pode falar primeiro, Reinaldo. Eu oriento para o paciente e olho muito também a atividade do paciente, a profissão do paciente. Se é um paciente que se expõe muito a sol, se é um paciente que faz algum tipo de esporte de impacto, eu olho tudo isso. Então, se tiver indicação ou uma contraindicação relativa para o PRK, eu faço o LASIK, mesmo que seja para corrigir um de cilindro. Se o paciente tiver condições de aguardar alguns dias para recuperar a visão e não tomar sol, eu faço um PRK. Então, não faço PRK nem LASIK em todos os casos. Eu avalio e discuto com o paciente os prós e contras de cada técnica. Exato. Ah, essa pergunta da Carolina é interessante pelo seguinte: uma precaução que a gente tem que tomar, Carolina, é quando você vai fazer uma complementação, um ajuste fino de uma cirurgia de catarata com laser, essa conduta nunca deve ser intempestiva. Você tem que aguardar aí de 3 a 6 meses para a estabilidade da refração para avaliar se realmente ela vai se tornar necessária ou não. Então, nunca antes de 90 dias. Outro Tá. detalhe também é o seguinte: você tem que avaliar a queixa do paciente, avaliar se realmente a correção da metropia residual, seja o esférico, seja o cilindro, vai resolver o problema dele. E a técnica mais adequada vai depender, como o Reinaldo comentou, da atividade do paciente e também do temperamento do paciente. Aquele paciente que normalmente está insatisfeito, que está reclamando, eu prefiro muitas vezes fazer o LASIK, porque o pós-operatório do LASIK é mais confortável e eu posso dar alta para esse paciente mais precocemente. Você imagina um Uhum. paciente que já está reclamando que ele ficou lá com a metropia residual. Você faz um procedimento nele que ele vai ficar 2 dias com dor, isso muitas vezes piora até o relacionamento médico-paciente. Então, muitas vezes, eu prefiro até fazer o LASIK para poder dar uma alta para esse paciente e resolver o problema dele mais precocemente, ok? Uma outra Arnaldo, coisa que é muito... ah, Aham. pode terminar. Só complementando aqui uma fala aqui, aí você fala. Outra coisa também muito importante é o seguinte: na sua cobrança da cirurgia de catarata, você tem que lembrar que, eventualmente, será necessário você fazer alguma complementação com laser. Então, em hipótese alguma, a gente deve cobrar um honorário para esse procedimento. Ele já está no business. Ou seja, a gente tem Uhum. que cobrar o seu procedimento de catarata já para que, eventualmente, se cada 100 casos aí você precisar fazer um ajuste de 1 ou 2 casos, você não precisa cobrar nada do paciente, até para não onerá-lo e não criar aí um ruído aí na relação entre os dois. Ok? Então é Entendi. isso, Reinaldo. Pode comentar aí o Não, eu que estou você lembrando, gosta. só para poder reforçar essa questão, eu me lembro de um caso de uma paciente. Essa paciente foi uma coisa interessante. Nessa época ainda operava muita catarata e é, eu fiz uma cirurgia numa paciente e fiz uma báscula. Conversei com ela e tudo, fiz uma báscula, foi uma lente monofocal e tal. Resultado, essa paciente, quando chegou em casa, ela ficou tampando um olho, tampando o outro e falou com as filhas dela: eu não estou enxergando nada desse olho, porque era o olho da báscula. E as filhas chegaram no dia seguinte lá na clínica, mas assim, nunca tiveram ido nunca foram no consultório. E apareceram lá julgando pedra, mas assim, em grande estilo. Então, elas chegaram, mas minha mãe não está enxergando, ela operou para enxergar, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei a senhora se lembra que eu comentei com a senhora sobre a questão de deixar um olho para longe, outro para perto. Ela entendeu, mas as filhas não. E criou aquele clima ruim. Eu virei para a paciente, isso tinha mais ou menos uma semana de cirurgia. Eu virei para a paciente e disse: por favor, a senhora vai fazer o seguinte: dei para ela uma orientação de pré-operatório
Falei, a senhora vai nesse endereço, nós vamos resolver isso agora. Eu mandei ela lá no ocular laser. No final da tarde, terminando o consultório, eu fui lá e fiz um LASIK nela e reverti a báscula. E aí a paciente saiu de lá enxergando tudo, tá? Sem problema, sem queixa, sem nada. E passado alguns dias, ela voltou. Aí as filhas já não voltaram, porque ela estava satisfeita. As filhas só voltaram quando ela estava insatisfeita. Aí ela voltou e falou, doutor, quando eu terminei a cirurgia, eu estava enxergando para ler de perto, eu estava enxergando, agora eu não estou enxergando. Eu falei assim, mas isso foi conversado com a senhora. A senhora reclamou, deixou que suas filhas chegassem aqui, então agora você vai ter que usar um óculos para perto. Antes a senhora não precisaria. Aí ela ficou brava com as filhas, porque as filhas estavam manipulando ela. Bom, o certo é o seguinte, que eu virei para ela e falei com ela, então agora a senhora vai resolver lá com as suas filhas. Vou passar a receita do óculos para a senhora e tudo bem. Ou seja, eu fiquei bem com a paciente, fiquei bem com a família e a paciente ficou insatisfeita, porque ela estava satisfeita. Então é o seguinte, se você tem uma situação que você conversa tudo dia, você fez o que tinha que ser feito, mas aquilo não foi bem recebido por quem não estava no tratamento, é muito mais barato, é muito mais fácil você pagar uma taxa, fazer a cirurgia e ter paz do que você querer ficar medindo força com o acompanhante que, de uma forma agressiva, chegou lá questionando o resultado. Então, fiz isso aí, isso fiz uma vez só, mas me deu sossego. Eu evitei desgaste adicional. Então, quando o paciente tem um resíduo após refrativa, gente, se esse resíduo é uma hipocorreção, não precisa esperar nem uma semana. Isso não vai acabar. Se você tiver uma hipercorreção, você pode até ter uma regressão dessa hipocorreção e melhorar, dessa hipercorreção. Mas uma hipocorreção, o paciente tinha -4, ficou com -1, esquece, ele vai continuar com esse -1, a menos que ele esteja acomodando. Então, você tem que fazer uma cicloplegia nesse paciente. Essa paciente não era o caso, porque ela tinha sido feita uma cirurgia de catarata. Bom, ficou claro aí, gente? Podemos ir em frente? Perfeito, Reinaldo. Vamos Então, vamos convidar o lá. doutor Lucas Reis agora para apresentar esse próximo caso aí, por Então, vamos favor. lá. Agora, gente, é aqueles casos. Eu apresentei esse caso aí agora do caso de retina, porque foi um caso que apareceu hoje, curiosamente, né? Mas então, vamos lá, Lucas. Esse aí está o número do prontuário. Então, vamos lá. Reinaldo, Oi, antes de não. você prosseguir com esse caso aí, lembrar o seguinte, que retina não é a sua praia. Você está invadindo a minha praia aí, então você toma Não, juízo aí. mas você sabe que, na verdade, quem invadiu sua praia foi meu filho, que é É, glaucomatólogo. exato. Ele estava lá Aham, comigo hoje e eu certo. pedi para ele para ver essa paciente, porque eu estava muito atrasado, pedi para ele e ele teve a iniciativa de pedir um OCT. Então, esse mérito é Ah, tá todo certo. dele, tá? Que é Do do glaucoma, Reinaldinho, né? Vou puxar a orelha Reinaldinho. dele, então. É, Tá ele que está certo, entrando na sua seara aí. tá certo. Falou, Então vamos gente. lá, Lucas. Vamos lá. 19 anos, refração inalterada, refração estática. Mais 0,25 menos 1,75 a 125. Cuidado entre 0,8 e 1. Ou de esquerda mais 0,25 menos 1,5 a 65. Cuidado 0,8 e 1. Operar ou não operar? PRK, Translink ou anel? Topo em 6 de 2020. Os índices atométricos pouco aumentados. Acho que o machismo tendendo a oblíquo com uma assimetria inferior. 12 de 2020. Deixa eu ver aqui quanto. Até mantendo estável ainda, mas com essa simetria, estimativo oblíquo, e em 3 de 2022, os índices são até simétricos, né? Deu uma alteração e na dor esquerda. O paciente usa lente, alguma coisa assim, ou não? Não sei. Aí não fala nada, então vou considerar que não. Não é. Assim, a topo está estável, mas é uma topo bem suspeita, né, de ser da toconha.
Não acho que seria o ideal, às vezes a gente opta, assim, apesar do paciente ter uma visão boa. Não Você acha acho que que. está havendo alguma progressão, Lu? Ah, tá parecendo que não. Olhando pelos índices aqui, tá parecido. Até coloquei aqui um círculo em volta desse encurvamento inferior nessa última topografia de 2022. Isso não te preocupou, não? Olha como é que era em É, 2020, junho, dezembro, e olha aqui em 2022. é Paciente isso com que eu, 19 anos, com astigmatismo oblíquo. isso que eu achei estranho, por isso que eu perguntei da lente, porque deu uma diferença significativa aí, né? Ah, e aí, fazer o que com esse paciente? Operar ou não operar? PRK, Croslic ou LASIK? Não, acho que PRK não é uma opção. A anel também acho que não, porque, querendo ou não, o paciente tem uma visão boa, não faz sentido. Acho que talvez repetir essa topografia em uns 4 meses. Perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Vamos ver o que foi feito aqui. Olha lá, olha lá. Foi repetida a topografia, gente. Você fez uma topografia, gente, e ela deu uma diferença muito grande. Antes você falar assim, ah, houve progressão, qualquer coisa, repete. Ela ficou com aquele padrão muito semelhante ao padrão anterior. Ou seja, houve uma captura inadequada da imagem. Então, a conduta foi não operar. Mas não operar por quê, Lu? O que é que você está vendo de alterado dessa topografia aí? Por que você não operaria? Ah, o paciente tem um astigmatismo oblíquo, assimetria inferior, parece cone isso pra mim. É. E outra coisa, né? Olha a ceratometria, Lu. Olha aqui, isso É, aqui é básico, 77, 47,68. Ou seja, é uma ceratometria muito suspeita. Eu já sim. comentei com vocês algumas vezes que uma ceratometria baixa não indica uma córea normal, mas uma ceratometria alta, consistentemente alta, ela é muito importante. Tá certo? E aí? Fazer o que com esse paciente, Lu? Óculos e acompanhar. Lente de contato, se ele quiser, não quiser usar óculos. Bom, então, vamos ver o que foi feito aqui. Então, vamos lá. Todo paciente, gente, que tenha algum sinal de ceratocone, isso aqui, tudo aqui, gente, é sinal. A gente deve estar sempre atento aos detalhes. O paciente com cone, é, principalmente quando o cone atinge a área central, geralmente ele não tem uma acuidade visual de 1. Então, a baixa acuidade visual, né? Uma simetria inferior, uma perda de ortogonalidade, olha isso aqui. Tudo isso aqui indica um ceratocone. E em paciente jovem, isso se torna ainda mais crítico, tá certo? E mais, é um paciente que tem uma dependência baixa de óculos. O astigmatismo, gente, é simples. O paciente jovem, muitas vezes ele não traz uma visão binocular desse paciente, muitas vezes é 0,7, 0,6. Isso é uma visão muito boa. Então, o fato do paciente não ser muito dependente de óculos, o fato de ter sinais clínicos importantes de ceratocone, contraindica absolutamente a cirurgia, tá certo? E contraindica também você fazer algum tratamento do ceratocone. O que você tem que fazer é orientar em relação ao ato de coçar os olhos, fazer aquela manobra no dorso do nariz que eu já ensinei vocês, usar algum antialérgico, lavar com soro gelado e evitar o coçar os olhos, tá certo? Então é isso aí. Paciente que tem uma córnea com 47 acima, você tem que sempre suspeitar de ceratocone, principalmente se é um paciente mais jovem. Muito bem, quem vai apresentar esse caso agora? Alguém quer discutir esse caso aí, Arnaldo? Reinaldo, só lembrar o seguinte: paciente com córnea normal, não aberrada, com K-médio acima de 46,5, a gente não deve fazer LASIK, porque a chance de ter um buttonhole é enorme. Então, muitas vezes, o colega que não tem muita experiência em refrativa vai lá ter um caso de hipermetropia, vai lá fazer um LASIK e esquece de olhar o K-médio desse paciente. Você lê o manual de todo o Mixerat, tá bastante claro lá. Pacientes com córnea muito curvas,
acima de 46 não devem ser submetidos à delaminação da córnea, que a chance de buttonhole realmente é muito grande. Ok? Bem lembrado. Vamos convidar agora a doutora André Lamonier para apresentar esse terceiro caso aí, por favor. Então, vamos lá, André. Ué. Tá aí. Vamos lá. Outubro de 2021. Paciente feminino, 23 anos, usa lente de contato. Primeira consulta veio para avaliar cirurgia refrativa. Relata se expor muito ao sol. Correção atual, que é uma correção antiga já, né? Menos 4,75 com menos 0,75 a 180 e o olho esquerdo menos 3,75 com menos 1,5 a 180. Na refração estática do dia, menos 5 com menos meia, 25, 20, 20. Menos 4,5 com menos 1,25 a 180, 20, 20 também. Operar ou não operar? Eu acho que a princípio eu não operaria, até porque o primeiro contato com a paciente ali, a gente não sabe como estava, quem fez a refração anterior, e teve uma mudança importante ali no eixo, né, do astigmatismo do olho direito, de 180 para 25 também, na refração. A topo. A topo tranquilo, nada me chamou atenção não, mas eu marcaria um retorno para ela, para a É gente o que a gente avaliar. fala. Uma topografia com os índices todos verdes é excepcional. Porque esse algoritmo do Medmonte, ele é muito sensível e pouco específico. Então, para dar tudo azul, tudo verde, os índices todos normais, tem que ser uma córnea excepcionalmente normal. Eu nunca vi uma córnea doente com esses índices todos normais. Agora, eu já vi córneas normais com esses índices alterados. Fazer o que com esse paciente? Eu pediria um retorno. Por enquanto não Bom, operaria não. uma coisa que eu sempre falo com vocês é o seguinte: sempre que você tem um fator de risco, você deve pedir uma tomografia. Aqui nós temos algum fator de risco? Para o PRK tem que expor muito ao sol, né? Sim, mas algum fator de risco baseado nos exames desse paciente, baseado Essa nesse mudança, quadro clínico. essa mudança do eixo aí que me chama um pouquinho mais a atenção, né? Que a correção Lembrar anterior que é o seguinte, quando é um astigmatismo muito baixo, muitas vezes você é pode ter uma variável, né? variação que não tem assim, muito impacto no resultado. Mas tem dois fatores de risco desse paciente. Quais são? A idade dela, né, ainda tá. Perfeito. E o outro? E teve uma progressão da miopia também, né? Se bem que ele falou que era uma correção antiga, né? E o Que fato de usar lente de usava contato, lente né? de contato e tal. Então, tem dois fatores aqui que eu considero muito importante como fator de risco: a idade e também o fato de ser uma alta miopia. Isso não deixa de ser um risco. Então, eu te perguntaria, você operaria ou não? Acho que você já disse que não, né? Por enquanto não. Bom, então, pedi o Pentacan. Porque sempre que a gente tem um fator de risco, a gente deve pedir um Pentacan. Por causa da idade e por causa da refração. Então, tá aí o Pentacan. Olha para nós aí. Vê se você vê alguma alteração. Passar? Pode. Deixa eu ver. Tranquilo. Passar? Pode. Pode. Nada me chamou a atenção, não. Então, operar ou não operar? Eu acho que eu operaria. Então, eu também operei esse paciente. E fiz um LASIK nesse paciente. Era um paciente que tinha um motivo para mim não fazer o PRK, que era o fato desse paciente se expor muito ao sol. Então, gente, o Uhum. fato de ser jovem
É um fator de risco? É. Mas a partir do momento que você faz uma tomografia e ela é absolutamente normal, não há contraindicação. Teve época que a gente fazia LASIK em todo mundo. E não tínhamos o Pentacan, não tínhamos a tomografia. Muito depois que veio o Orbiscan. Então, a técnica é muito segura. Agora, é muito segura desde que o Pentacan seja normal. Tá certo? Hoje tem o Corvis. Se o Pentacan viesse com alguma alteração, certamente seria pedido o Corvis também. Então, é um paciente que a gente fica assim meio preocupado, mas inicialmente, né, houve uma preocupação por causa da idade, por causa do grau, mas depois que você estuda todo o quadro do paciente com 600 micra e uma Pentacan absolutamente normal, a gente então indicou a cirurgia e fez um LASIK. Ok? Então foi feito o LASIK nesse paciente. Então tá aí 6 horas após o Fento LASIK, eu dou sempre preferência ao Fento, 0,7, voltar com 30 dias, então esse paciente está sendo acompanhado, se observa a ablação desse paciente bem centrada, e o paciente está muito bem e manter o controle periódico desse paciente. Alguém tem alguma dúvida sobre esse caso, quer discutir? Doutor Renato, nesse caso que o paciente era 3,75, aí eu volto com 4,5. Aí você já opera de uma vez ou normalmente você prefere esperar um pouquinho Veja para bem, repetir, para ver se... eu não me baseei só na refração. Eu me baseei também no histórico. Como ele usava lente de contato e usava o óculos só em casa, ele não atualizava o grau do óculos. Mas ele me contava, ele me falou que usava lente de contato, que o grau da lente de contato já estava estável há muito tempo. Então, baseado nisso aí, eu não me preocupei e fiz o LASIK nesse paciente. Ou seja, nós Baseia temos muito que no ter perfil do dados, né? paciente também, né? Hã? Baseia muito no perfil do paciente, se é confiável, né, a informação que o Ah, paciente sim, não, passa. mas exatamente. Agora, você falou a coisa certa, a gente tem que tomar cuidado. O paciente que é muito opera, ele mente. O paciente era um paciente que me passou informações que eu considerei consistentes, então eu operei essa paciente e agora é fazer o acompanhamento. Aqui está a topografia dele com 6 meses. Lembrando, gente, que ectasia, ela não é tardia. Ectasia acontece com os primeiros meses, você já começa a notar alguma regressão de efeito, tá certo? Excepcionalmente, você vai ter uma ectasia tardia. Geralmente você tem ela mais precoce, depois de alguns meses aí começa a haver alguma regressão. Você acha que é regressão de efeito, na verdade é uma progressão da ectasia. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse caso? Reinaldo, eu quero comentar o seguinte: uma dos objetivos nós compramos o Corbis foi justamente para esse nicho aí, aquele paciente alto míope, muitas vezes jovem, que está com os exames todos normais, mas que a gente tem que ter uma certa cautela. Então, toda vez que você for pedir uma tomografia Pentacan em paciente jovem com alta miopia, mesmo que ele esteja com a sua refração estável na realidade, os exames estejam normais, vale a pena a gente pedir o Corbis justamente para você ter Uma uma boa segurança maior. indicação de que a cirurgia está sendo bem indicada. Bem Ok? lembrado, viu, Arnaldo? Vamos. Esse caso, por exemplo, hoje, certamente seria um Aham, paciente que eu pediria um COVIS dele, fazer um LASIK. Para exato, fazer um PRK, talvez não. Paciente com 600 exato. micra e tudo, mas um LASIK. Aham, Agora, eu fiz o LASIK que eu fiz com Fento, eu fiz um flap de 110 micra. E eu tenho certeza que sem exato. 110 micra. Então, você imagina, o paciente tinha Uhum, 600 micra de espessura. Eu tirei aqui 5, vai dar 60 micra. 60 micra mais 110, 170. 600 vai ficar 430 micra no LASIK, onde uma margem de segurança muito boa é 300 micra. Então, ou seja, ficou muita córea, dificilmente esse paciente vai ter problema. Mas realmente, exato. a gente tem a tecnologia hoje e deve usar. Muito bem, quem vai E agora, apresentar esse caso agora? essa paciente sua, Reinaldo, se ela não se expusesse à radiação ultravioleta com frequência, sem dúvida que a melhor indicação seria um Com PRK mesmo, certeza, todo mundo iria ficar com mais certeza. tranquilo. Mas o Vamos paciente voltar que agora já para a chega doutora. falando que faz muita exposição ao sol, você já É, deixa não, para ele realmente. claramente que o PRK tem uma grande limitação.
Então, esse paciente, muitas vezes, ele quer fazer o LASIK porque ele não quer deixar de se expor ao sol. Isso tudo tem que ser conversado. A gente sempre fala, o PRK é a técnica mais segura. Porém, tem esse problema. Eu não falo nem de cicatrização lenta, nem de desconforto. Eu falo do problema do sol, que esse é o grande problema do LASIK, do PRK. Então, vamos lá. Perfeito. Quem vai Vamos, apresentar esse caso vamos para fazer nós? um bis aí com a doutora Carolina. Vamos lá. Cliente antiga, 22 anos. Em 2019, veio para avaliação de cirurgia refrativa. Usava lente de contato durante muitos anos, apresentando alergia ocular às lentes de contato. Refração estática, menos 3,25, menos 0,75 a 180, visão de 1. E olho esquerdo, menos 2,75, menos 1 a 180, visão de 1. Uhum. Metria ultrassônica, 535 em ambos os olhos. E aí, tá. Topografia, tá bem simétrico, tá regular. Tudo, não vejo alteração, não. Operar ou não operar? Uma leve assimetria ali no olho direito, mas nada que chame atenção. 22 anos é muito nova, né? Mas lá cliente há muitos anos também, né? Você acha que... Lembrar que toda idade é um fator de risco. Eu achei essa topografia muito normal, embora tivesse uns índices de assimetria ali É, alterados, mas isso laranja. é muito comum nesses topógrafos, tá? Mas de Aham, todo jeito, 22 anos, eu acho que é imperativo você fazer um pentacam desse paciente, tá bom? Então, certo. tá lá. Qualquer fator de risco, peça o pentacam, tá bom? Então, vamos fazer um pentacam primeiro. Aí estão os índices do pentacam. O BED-D, 1,55 e 1,79. Arte máxima, 426. 400 e... Não, 345. Elevação posterior, mais 22, mais 28. O IT, 0,58, 0,84. Paquimetria deu igualzinho à ultrassônica, né? Índices normais em ambos os olhos. Na verdade, não tá muito normal, não, né? Isso é igual. O exame tem que ser igual gravidez. Ou é ou não é, né? Aham. Porque elevação posterior já chama bastante atenção, por exemplo. Sim, com certeza. É, então, Então, é, e aí? tá. É uma Então, topografia muito suspeita e com vários índices alterados, né? A sim. curva, o BED, a curva de progressão é alterada, então, Tipo, 28 de elevação posterior é muita coisa, né? muita Então, não coisa. operar, com certeza não operar. Então, não operar. Por quê? Porque tem um pentacam suspeito. Olha quanto índice alterado. Gente, o arte máximo é um dos índices mais importantes. Abaixo de 320, 390, 320. 380, ele já começa a nos deixar com a pulga atrás da orelha. Uhum, 340, ele já é cone, certo? Então, sim. uma córnea com alta suspeita de um ceratocone posterior, onde muitas vezes começa o ceratocone, essa córnea está pedindo para você mexer nela e você observa uma topografia praticamente normal, Uhum, mas a gente tem que, paciente jovem, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? sim. Muito bem. Essa paciente queria muito operar. Em 2020, ela voltou, querendo operar. Volta para a elevação de cirurgia refrativa, menos É. 3,25. Manteve, né? A refração manteve. Aham. Índices do Pentacam de 2020, aí ela repetiu o Pentacam. Então já apareceu uma simetria superior e inferior. Bad Day ainda alterado, mas mudou também um pouquinho. Arte máximo já melhorou um pouco. IHD é o primeiro que altera, né? Já tá um pouquinho também ali do olho direito. Melhorou, acho que se for para fazer um geralzinho assim, deu uma melhorada, mas ainda assim não operaria. Então, observa quanta coisa que está alterado, né? Uhum. Então, gente, um paciente com 22 anos, com pentacam De novo. suspeito, é temerário você operar esse paciente. Então, é, mas a paciente queria muito operar e ela voltou em 22. Tá aí os exames. 22. Astigmatismo simétrico a favor da regra, discreta simetria superior. As felicidade menos 0,55, 0,57, IHD, 15 também,
já está ali 96, é alto. E S, elevação posterior, melhorou um pouco, arte máxima, IT, mesmo assim eu não operaria. O índice mais importante do Pentacan, gente, é sem dúvida o BED. E o segundo mais importante é o PTI, e o terceiro mais importante é o arte máximo. Então, outros índices são mais secundários, mas esses três têm que estar muito normal, né? E essa córnea continua com alterações. Então, está aí agora o Pentacan. Você observa também que esse Pentacan, olha essa córnea, é uma córnea muito, muito normal, né? A gente olhando assim só pelo padrão da topografia, aqui olha os índices todos normais, quando chega no Belém Ambrosio começa a complicar. Você já começa a ter, é uma córnea fina, é um BED alterado, um PTI alterado, né? Já começa a ter algumas alterações aqui na superfície posterior. Observe que essa topografia já tem uma simetria superior mais significativa, que bate com a topografia, né? Uhum. Os índices são normais, e aqui a elevação posterior, o PTI abaixo da média, um arte máximo também alterado, uma córnea mais fina. Então, realmente, quando persiste a dúvida, a gente faz o quê? Na dúvida, nunca opere, né? Sim, mas a gente tem que. O paciente, gente, quer saber por que vai operar, por que que não vai operar. E a gente tem Aham. alguma forma mais, vamos dizer, matemática para a gente mostrar para o paciente por que sim ou por que não? Fazer o quê, gente, quando persiste a dúvida? Quando Faz o renda, mano. Randall, né? Faz. Faz o Handelman, gente. Olha aí, tá o Handelman aí. O que é que você me diz desse Aos Handelman aí, cara? 22, então, ela já está com 22, 23, 24, 25 anos, 2 pontos. Refração dela não conta. Paquimetria já tinha diminuído ali um pouquinho também, né? 15, mas já está. Ah, 2 pontos. a topografia é normal Nada. ou é anormal? A topografia é normal. Hum. Já a média deu 4 pontos. Eu falo da paquimetria e da idade. Então, aquela história. Você concorda? Olha lá a topografia. Você tem uma simetria. É um Boltzmann assimétrico, é pelo menos questionável, né? Tem Tá. uma idade, que é uma idade que é significativo por causa da biomecânica da córnea. Então, é aquela história. Tá de 2 para 3. E aí? Ah, tá. Quem sabe um PRK? Porque isso aí, gente, é um risco moderado, se for 3, para LASIK. Mas para PRK não foi definido, mas a gente sabe que é um risco menor para o PRK. O Uhum. que você acha? Operamos ou não? Eu não operaria essa paciente. Bom, operar ou não? Eu não operaria porque eu acho que aquela história, né? A chance de acontecer é pequena, mas caso aconteça, pensando num processo, por exemplo, a gente tem que pensar na pior das hipóteses, né? E aí Bom, vai ter entendi. indícios de que aquilo ali é arriscado. Bom, então, gente, uma coisa que esse caso é altamente borderline, né? Uhum. A gente está ali colocando ali um Boltzmann assimétrico. Olha para essa córnea, essa topografia aí. É se forçar muito a amizade, falar que tem um Boltzmann ali assimétrico, né? A gente está caçando motivo para não operar. Porque, na Sim. verdade, o único problema dessa paciente, a meu ver, baseado na topografia, o Randeman não leva em consideração a tomografia, tá certo? O Randeman desconsidera a tomografia. Lembrando que muitos colegas experientes valorizam mais a topografia do que o Pentacan. O Pentacan ele é importante por causa dos índices que ele nos dá nesses casos de córneas suspeitas. Mas eu olho muito nesses casos, gente, o perfil do paciente. Qual que é a importância para esse paciente de operar ou não? Se for um paciente com um perfil desconfiado, questionador,
que não aceita a ideia de você talvez fazer um crosslink, se for necessário, é melhor não operar. Mas se esse paciente for um paciente que te convence de que para ele é importante essa cirurgia, que ele vai fazer os acompanhamentos, se for necessário, vai fazer um crosslink, e entende isso, que você está querendo ajudá-lo, e não que você está interessado em operá-lo, então isso varia muito. Eu converso muito com o paciente e com a família. Sim. Essa paciente, então, tinha um perfil extremamente favorável. Era uma paciente que não conseguiu usar leite gelatinosa, é uma paciente minha de muitos anos. Ela entendeu que tinha algumas alterações no Pentacan. Então, em março de 2022, eu fiz um PRK nessa paciente, ela evoluiu bem, e essa paciente, a propósito, eu estive na formatura dela, quando ela formou em odontologia, e eu estou sempre com ela. Essa menina é uma sobrinha minha, entendeu? Então, só em casos assim que você tem certeza de que o paciente entende, que você tem controle sobre os follow-up, tudo, é um caso suspeito, sim, mas o risco de ectasia numa córnea nessas condições aqui é muito pequeno. Então, às vezes, pode às vezes até ser um pouco mais corajoso, né? Vamos dizer. Mas Uhum. realmente eu tenho acompanhado essa paciente, ela operou em 2022 e eu estou com ela, apesar dela não vou gostar de voltar ao consultório, eu estou sempre com ela e ela está sempre dizendo que a visão está muito boa. Então, vocês observam que é um caso muito suspeito. Um paciente comum que eu não conheço, eu operaria? Não. Mas se o Uhum. paciente me convence que é importante para ela ter um perfil que entende que eu estou querendo ajudá-la, então, desde que ela se submeta a um controle que, na verdade, ela se comprometeu e não voltou, né? Eu fico puxando as orelhas dela. Mas é uma pessoa que eu estou sempre em contato com ela. Entendi. Mas se você falar assim, eu não operaria. Sim, em condições normais também eu não operaria. Tá certo? Certo. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Só Arnaldo? relembrar, ô, doutor Rinaldo, só Ah, relembrando no Diga lá. início, Quem ia falar? Alguém ia falar alguma coisa aí? você falou que o BED deu mais importante, depois o PTI, depois o arte máximo, né? Só os três são muito importantes. Até porque o BED já é vamos Um dizer, é um resumo. resultante desses outros parâmetros, né? Uhum. Só para eu guardar aqui na minha cabeça. Tá, mas são os índices mais importantes. ok. Reinaldo, nada a acrescentar. Vamos convidar aí o doutor Lucas aí para o próximo. Então tá. Ok. Então, vamos lá, Lucas. Vamos para poder eu apresentar mesmo, tá? É um paciente em 2011, paciente masculino de 26 anos, fez uso de leite gelatinose durante anos, sempre intolerância, ruim, intolerância a complicações, a fração estática de menos 1,5 com menos 1,25 a 10, menos 1,25 com menos 1,5 a 5,80. Visão de 1, 22 volta com 37 anos, voltou a traje refrativa, mantendo uma refração igual estava, uma PAC de 509, 511. A outro dele tem um astigmatismo que não muito maior do que o astigmatismo da refração dele, apesar do eixo ser relativamente compatível, com valores não muito confiáveis, né? Não muito alterados. Mas, considerando a idade dele, é uma idade muito limítrofe, né, para poder pensar em refrativo, idade não tão agradável de pensar Tá. em correção. Operar ou não? Aqui, olha É, a topografia 2018, 2022. O paciente está com 37 anos agora.
Eu realmente não sei, não. Eu acho que não operaria, não. Eu tentaria convencê-lo a não operar, por questão da idade. É uma idade que não vai ter tanto proveito, né? Proveito tão demorado em relação a isso, pelo presbiopia que vai aparecer logo em seguida, né? Como que você pode afirmar isso se você não sabe o que que esse paciente faz? De repente ele é um atleta, de repente é um Sim, cara que corredor, é um paciente que tem uma autoestima muito elevada, que não gosta de ficar usando óculos, é um paciente que tem mais necessidade, vamos dizer, para longe do que para perto, é um paciente que tem pouca atividade visual, de leitura, etc, etc. Você tem que pesquisar qual que é o benefício que ele vai ter, é verdade, em relação à idade. Se é um advogado, se é uma pessoa que lê muito, provavelmente não é indicado, porque esse paciente daqui a pouco está usando óculos para perto. E se não operar, ele vai tirar o óculos e vai continuar enxergando bem, né? Então é muito importante você avaliar o perfil, profissão, hábitos, hobbies, etc, etc. Tá bom? com Aí você certeza. vai saber se esse paciente vai se beneficiar ou não do tratamento. Bom, então aqui a questão toda é operar ou não operar? Se eu não sei Aqui foi feito até um pentacan aqui, ó. Então vamos lá, vamos no pentacan aqui. Realmente uma córnea mais fina, então foi pedido um pentacan. Você está vendo alguma coisa diferente desse pentacan aí? É um afinamento mais inferior, mas não limitante, mas Aqui, a paquimetria não está um ponto agradável, mais. né? Não, o ponto mais fino, ele está próximo ao centro, né? Não está inferior, Sim, não, né? Muito próximo, né? Vamos lá. é mais isso. É um bow tie bem assimétrico, bem simétrico, né? Sim, Os índices todos normais. uhum. Para frente. Sim, É, sim, bom. Relativo. 383 o arte máximo. PTI na média, um BED 1,19. Para frente. Sim, Aí também um bow tie bem simétrico. Uma esfericidade normal, um pouquinho aumentada, 0,3. Uma cerotometria 41, 43,5. Os índices todos normais. KISA 22, IS 0,20. Está aí a curva de progressão 1,04, PTI normal, arte máximo normal. o paciente é Operar ou não candidato. operar e por quê? Hã? Ele é um candidato. Ele é um candidato. Tem que conversar muito bem com ele em relação à questão da possibilidade de presbiopia, mas é um paciente com bastante intolerância à lente. É um paciente Sim. bem candidato mesmo. Você operaria ou não esse paciente? Pensando na qualidade da córnea dele, é um paciente sim, que dá para poder operar, sim. Mas tem que pensar a quantidade de córnea que não, o leito vai ficar bom ainda. Eu acho que eu operaria, sim. Então vamos ver aqui. Então tá aí os dois mapas de Belém Ambrosio. 37 anos, 1,5 com 1,25, 1,5 com 1,25 com 1,5, uma córnea de 509, 511. Você operaria então? Pentacan normal? Sim. Muito bem. Quando persiste a dúvida, se você tiver dúvida, você não teve dúvida. Mas a gente sempre deve fazer o Randeman, que nos dá uma segurança maior. O que é que você acha que vai dar o Randeman aqui? Eu não conhecia o Reinaldo, índice, não, mas Reinaldo, Oi? na realidade eu coloquei o doutor Lucas aí numa enrascada, sabe? Porque Sei. eu tava, quando eu convidei aqui era o doutor Lucas Reis, mas o doutor com Ah, Lucas Reis certeza. estava ausente e o doutor Lucas Bessa corajosamente assumiu o lugar aí que do bom. xará dele. Então nós vamos Na poupar ele verdade, aí do na Handelman, verdade porque o Bessa, realmente ele não.
ainda não Eu não está conheço tá o Ana nessa Handeman, fase não. aí. Estou, na verdade, conhecendo hoje. Mas, Tá exato. certo. Então, Então, Reinaldo, ah, O vamos teste explicar para o mais Lucas rápido, eu como é que não funciona o deixei Randeman. oportunidade para ele. tá. Então vamos lá. Quem vai explicar esse random aí pro Lucas aí? Vamos chamar doutora Carolina para fazer essa gentileza aí, por favor. Tá. Então, os critérios de Randeman, né, para avaliar risco de ectasia no LASIK, mas a gente também vê para a questão do PRK, a gente dá um descontinho também. Então, ele vai avaliar ali a topografia, então, se é normal ou anormal, aí tem índice inferior também, e fala sobre o Boltai também assimétrico. Tem ali o leito residual do pós-operatório que a gente estima, a idade do paciente, a paquimetria e a refração do paciente, vou fazendo o equivalente esférico, né? E é isso. Então, esse paciente, por exemplo, tem 37 anos, ele já não pontua. Refração dele também não pontua. Topografia é normal, também não vai pontuar. E paquimetria, ele também pontua ali do olho direito, né? Mas pouco. Vamos supor, por um só, então 2 pontos. Para LASIK seria um risco moderado. Moderado por quê? Dois? O, a Ah, paquimetria é é porque dois pontos. O que mais que deu tem nele aqui? 509 ali do olho direito, né? Pois é, então daria 2 no score de Randeman. Isso. 2 é um risco baixo para LASIK. Você falou moderado? É verdade, é de 4, né? 3 é moderado e 4 para mais é alto, para LASIK. Para PRK não foi determinado, mas é significativamente menor que no LASIK. Então eu te Sim, pergunto, qual que é o índice de Randeman desse paciente? 2. Perfeito, 2. A córnea é normal, tudo. Então, esse Sabe? paciente, então, foi submetido, então, a um PRK. Eu fiz um Streamlight nele. E lembrar que eu estou fazendo Streamlight agora com 55 micra, porque os meus casos de Streamlight estão ficando hipocorrigidos quando eu pus 50 micra. Como eu não faço o mapa paquimétrico, o mapa de espessura epitelial de rotina, então eu faço 55 e tem sido um resultado melhor. Então, vocês observem que quando a gente vê uma topografia normal, a gente fica muito motivado a operar, né? E esse Uhum. paciente aqui, ele me convenceu de que era vantajoso para ele. Não fiz báscula, porque ele queria realmente ter uma boa visão para longe, foi orientado sobre a questão da presbiopia, etc. Bom, gente, quantas horas aí? Já deu, né? Reinaldo, Oi. Oi, na Alarnão. realidade, esse paciente ele está operando no finalzinho do segundo tempo, né? Se ele É, demorasse mais um ano para operar, de repente nem valeria mais a pena. com Mas certeza. esse perfil de paciente que está caminhando para os 40, a gente tem que conversar muito com ele, principalmente se ele tiver uma miopia moderada aí de -1, -1,5, porque ele tem que ter ciência que a visão dele para longe vai melhorar, mas que eventualmente ele vai precisar de uma correção para perto. Então, isso tem que ser muito bem esclarecido para que não tenha nenhum ruído aí na relação futuramente. É. Ok? Perfeito, Então é Arnaldo. Uma isso. coisa que Semana que vem, Reinaldo, Ah, lembrar que nós temos um feriado na quinta-feira, então eu vou tem- propor aqui na quarta-feira a gente fazer um mutirão, a gente faz a parte da aula e você apresenta os seus casos aí na ok, quarta e quinta-feira, como é o feriado, a beleza. gente emenda aí. Lembrar, gente, que Ok? correto, esses pacientes que têm uma idade já mais avançada, próxima da presbiopia, você tem que, se esse paciente for um paciente que não tem uma boa capacidade de entendimento, o ideal é que você faça um teste lente de contato para que esse paciente possa entender como que será a sua visão de perto. E se esse paciente tiver dificuldade de entender, o teste é fundamental. E se no teste ele não se convencer que é interessante para ele fazer a cirurgia, é melhor não operar. Lembrar que a cirurgia deve ser feita para resolver problema do paciente
e não problema do cirurgião. Ele não pode ficar aquela percepção de querer operar, porque senão o paciente acaba achando que a gente que está querendo operar e não resolveu o problema dele. Então é isso aí, gente. Então, uma boa noite a todos. Então, quarta-feira, então, a gente estará junto, Quarta-feira, então, fazendo a 7h30. apresentação, não é isso? E depois eu apresento. Na Quarta-feira, o quarta-feira que tem que a é? aula. O que Quarta-feira que tem é, a hein? aula e depois nós vamos apresentar os casos. Eu Quarta-feira, o que não que estou é? com o programa na mão aqui. Alguém está com o programa na mão aí para ler, pessoal? Por É, favor. cirurgia refrativa em situações especiais, córneas irregulares, extrafocos. É da Juliana. Ah, Beleza. ótimo. Então, tá, beleza. Então, Então, nós vamos combinado. apresentar a casa aí da Extra Focus aí, que eu hoje estive, inclusive, conversando com o pessoal da Medifacos, e eles estão só dependendo agora da aprovação da Anvisa para eles começarem a comercializar essa lente no Brasil. Então, em breve, a gente vai ter essa lente aí. Falou, gente. Um abraço para Excelente. vocês, então, viu? Até Boa semana que noite, vem. Um bom pessoal. fim de semana. Obrigado, Reinaldo. Falou, gente. Um abraço. Boa noite. Até mais. Boa noite.